Eu era pastor da Assembleia de Deus quando começou essa onda de aniversário de pastor virar um culto para o pastor, né? Um culto para o pastor. Eu me lembro que na minha época, quando eu era pastor da Assembleia de Deus, os irmãos se reuniam para comprar um paletó para o pastor, alguma coisa assim, uma Bíblia de estudo, alguma coisa assim. Às vezes até um celular, sei lá, alguma coisa. Mas depois entrou a ideia de dar dinheiro. Só que é o seguinte, vocês não estão entendendo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, tipo assim, a igreja tem 100 congregações, então cada congregação tem que trazer 3 mil no envelope. Quer dizer, no dia ele tem 300 mil reais em dinheiro vivo, não pedagiado, sem imposto, sem taxa, sem não sei o quê. E veja, eu repito, né, eu não sou contra ter dinheiro, não. Ser próspero, não. Para mim, Deus quer que o cristão seja abençoado, inclusive financeiramente, porque é a partir do cristão abençoado financeiramente que as necessidades das pessoas são tratadas. Agora, é uma prevaricação, né? Aí o culto é para o pastor, o hino é para o pastor e tal. E como que fica isso? Quer dizer, no decorrer da história, você vai formando um cara novo convertido que está lá apaixonado por Jesus, aí ele acha que aquilo então é normal. Então vai chegar a vez dele, ele também vai querer. Eu acho que é uma exacerbação na honra. Eu acho que o pastor tem que ser honrado, sim. Eu acho que tem que uma vaga que é a do pastor tem que ter, porque ele que corre a vida inteira e tal, tem que chegar, tem que ter o lugar dele ali, pelo menos, meu Deus. Agora, é uma honra desenfreada, né? E tudo porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Está errado, né? Então eu acho que isso também gera gera uma cultura errada, e uma cultura errada gera obreiros que pensam errado, que pregam errado, que falam errado, que agem errado, quer dizer, e é uma coisa que ninguém levanta para falar, e quando eu levanto para falar, porque eu estou falando de igrejas boas, a Assembleia de Deus é uma igreja boa. Sim. A igreja de Deus, a Assembleia de Deus é uma igreja boa. E aí eu estou falando de um erro, na minha opinião, pessoal, numa igreja que é uma igreja maravilhosa. Só que, e aí se não corrige, pronto, aí vira doutrina praticamente. O que vocês falam sobre isso? Nós, em um dos capítulos, nós tratamos das questões dos relacionamentos frágeis que existem. Nós tratamos da figura do líder, como muitas vezes ele aparece. Às vezes ele mesmo constrói essa imagem, às vezes as pessoas atribuem essa imagem a ele, né? Trazendo às vezes uma herança lá do catolicismo. Às vezes olha o pastor como sacerdote, como o profeta, como a voz de Deus, como aquele que é o ícone. E aí entra esse critério que tem sido utilizado hoje não, aí tem, sei lá, 10 anos, 15 anos, que a gente ouve muito a cultura da honra, né? E a cultura da honra nada mais guardadas as devidas proporções e limitações, a cultura da honra nada mais é do que uma idolatria. Os nossos ídolos, eles não são de gesso, de estátua. Os nossos ídolos são carnais. Sejam eles pregadores, pastores, líderes ou cantores. Cara, você está falando, é verdade. O protestantismo vive essa idolatria, uma cultura de celebridade. Eu já entrei em muitos lugares em que o pastor chega depois que começa o culto e sai antes de terminar, porque ele não quer ser falado com ninguém, tocado. Não, é um ídolo. É um ídolo. Então, realmente é uma realidade desafiadora e a gente está perdendo a simplicidade. Um dos textos que me confrontou esses dias, aí até preparei uma pregação sobre isso, é 2 Coríntios 11:3. Paulo dizendo para os coríntios: eu temo que vocês estejam perdendo a simplicidade que há em Cristo Jesus. Assim como a serpente enganou Eva, vocês estão sendo seduzidos. E perdendo a simplicidade. Nós estamos perdendo a simplicidade da fé, da comunhão, do que é ser igreja, de um culto. Nós entramos em cultos performáticos, cultos lindos, esteticamente maravilhosos, a arquitetura belíssima, mas performance. Culto às pessoas, antropocêntricos, culto em torno do líder. Líderes
personalistas, né? Líderes personalistas. E essa questão que o senhor falou, né, da exacerbação da honra, de fato, né, tem um pensamento que diz que a diferença do remédio para o veneno é a dose. É a dose. Então, quando a gente passa do ponto, e eu concordo contigo, pastor, a gente não passou do ponto um pouquinho, não. Eu acho que a gente passou muito do ponto. E isso daí gera um efeito, um efeito contrário, porque você traz uma murmuração interna, uma insatisfação. Muita gente não concorda. Você cria uma expectativa em que muitos pastores começam a ver o ministério pastoral pelas vias do estrelato. Eu também quero ser pastor. Eu também quero viver isso daí, porque isso daí é muito bom. E aí a gente começa a idealizar ser honrado em um mundo onde o nosso mestre foi crucificado. Agora... Que incoerência. E essa questão do individualismo é um grande problema, porque é aí, quando o pecado entrou no mundo, a primeira reação é o individualismo. Um dia antes do pecado, Adão olhou para a mulher e falou assim: ela é osso dos meus ossos, eu me vejo nela. Na hora do pecado, ele resolve com ela. Ela é outra pessoa. A culpa é dela e do Senhor que me deu ela. Exatamente. Cada um que lute. E esse individualismo é o tom, na minha opinião, desse fenômeno dos desigrejados. Porque ele se sente autônomo, né? Mas não existe autonomia na fé. Não existe autonomia na fé. Mas a gente é treinado para ler a Bíblia a partir dessa autonomia o tempo todo. Você lê lá, sei lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas o Senhor é o quê? Pastor. Existe personal pastor? Não tem, né? Se o Senhor é pastor, quer dizer que tem um rebanho, né? O máximo que você pode ser é uma ovelha desse rebanho. Para o Senhor ser seu pastor, tem que ter uma turma, entende? Mas a pessoa é sempre meu pastor, é por mim, para mim, é meu e tal. E essa cultura do individualismo tomou conta dos louvores, porque a gente não canta mais no plural, a gente canta sempre no individual. É meu, tudo que eu tenho é meu, e que Deus vai me dar, vai devolver, é para mim e tal. E a gente prega, as pessoas pregam no individual, Deus vai te honrar, é para você, meu amigo, é com você. Deus está mostrando duas pessoas aqui, é você e você. Pronto, é para você isso aí. E eu acho que isso acabou com o foco da comunhão, enfim, da mensagem comunitária, né? Também na fé. E veja, na década de 90 nós começamos dizendo assim, eu lembro que se tentou fazer uma reflexão sobre aquele tipo de espiritualidade que nós evangélicos tínhamos, principalmente nós pentecostais, dentro de um ambiente da igreja. Então na igreja, ok, eu sou espiritual, aqui eu estou vivendo a minha fé, mas lá fora eu não tenho nada a ver com isso, lá fora eu vivo do jeito que eu quiser. Havia uma tentativa de romper com essa fragmentação, esse dualismo. Então se começa a dizer assim, não, eu sou igreja, e eu até entendo quando isso começou a ser dito, mas isso mudou a cabeça das pessoas para entenderem que elas são igreja sozinhas, na individualidade. E esse é um grande erro. Essa é uma frase que é um fake news. Ninguém é igreja sozinho. Nós só somos igreja na coletividade. A igreja é um povo. É um povo. Não tem como... Olha o símbolo que Jesus usa, a metáfora. A igreja é o corpo. Um membro, ele não é corpo sozinho. Esse dedo sozinho ali no canto, ele nunca será corpo. Aliás, vai apodrecer e morrer. Nós somos igreja na coletividade. Das 110 vezes que o termo eclésia aparece no Novo Testamento, 93 vezes tem a ver com um corpo reunido, uma igreja local.
com uma liderança local, com uma realidade local. 17 vezes é a ideia desse corpo místico, a igreja no sentido mais amplo, universal, espiritual, né? E 93 é físico, então, ou seja, igreja ela é percebida na reunião, no ajuntamento, no compartilhamento dos serviços, dos dons, na audição da palavra de Deus, no engajamento para a missão. Ou seja, igreja é isso, não dá para ser igreja sozinho. E não existe, né, fé autossuficiente. A fé, ela é pessoal. Todo mundo precisa ter a sua experiência pessoal com Deus, né? Então, quando a pessoa está lendo a Bíblia ali, né, ela tem um momento de fé, de oração. Fé é pessoal. Mas a gente está falando de cristianismo, de vida cristã. Vida cristã, ela só floresce em comunidade. A fé é pessoal, mas ela não deve ser solitária. Deus nos chama para a comunidade. E quando o pastor Assi fala, né, dessa questão de que nós somos membros, né, conectados ao corpo, de fato, a vida ela está na interdependência dos membros. Então o dedo ele só continua tendo vida porque ele recebe e ele é abençoado com todas as funções de outros membros. De outros órgãos, de todo o sistema do corpo humano. Por isso a Bíblia ela é muito assertiva quando ela faz essa conexão apresentando a igreja como corpo. E a mão só pode fazer um monte de coisa, porque a mão a gente faz tudo, né? Mas porque ela está ligada, ela depende, ela é irrigada, enfim, tem toda uma situação. Ou seja, a comunidade tem força para fazer muita coisa. Exatamente. Em comunidade. Mas o crente avulso, né? Então ele não é o corpo. Eu sou a igreja. Não. O máximo que você pode fazer é parte dela, né? Mas não, é a mesma coisa se eu chegar e falar assim, então eu sou São Paulo. Não, você pode morar em São Paulo, você pode ser paulistano. Agora, você não é São Paulo. É a mesma coisa de você dizer que é a igreja. A igreja somos nós. Então, é a coletividade. Então nós fazemos parte da coletividade que é a igreja.